Bom, gente, boa noite. Eu sou o pastor Expedito Reis. Estou aqui para conversar um pouco com você sobre liderança, né? Sobre liderança. Nós iremos falar numa série aqui de 3 ou 4 vídeos sobre as doenças que acometem os líderes no século XXI. Estamos vivendo um período muito difícil, quando parece-me que não está havendo uma preocupação com a saúde mental. As pessoas não estão muito preocupadas com a saúde mental e, com isso, os gestores de qualquer setor não são tão sensíveis à patologia que o ser humano pode ser acometido. Com isso, nós vemos os líderes dos mais diversificados setores sofrendo de as mais diversificadas doenças. E hoje nós temos existem alguns setores que têm feito pesquisa, como o doutor Gary Hamel. Ele tem feito uma pesquisa e tem identificado que os líderes do século XXI estão doentes. E ele vai mais a fundo ainda quando começa a mostrar que a pandemia, nesses 4 meses, 120 dias, basicamente, que o Brasil está sobre a pandemia, tem aumentado o número de doentes, líderes doentes, né? E isso tem feito com que grandes grupos sejam dissolvidos. Por quê? Porque está faltando planejamento e há doenças no meio da liderança. Grupos como os religiosos, como padres, rabinos, pastores, também estão sendo acometidos dessas doenças do século XXI. Então vamos lá para a primeira doença do século XXI. A primeira doença que os líderes estão sendo acometidos agora do século XXI é pensar que são imortais. Isto aqui é uma realidade em que vemos que muitos líderes pensam que são imortais, né? Eles não têm autocrítica e, além disso, eles são uma pessoa que são tomados por complexos de superioridade, e isso torna-se um narcisismo apaixonante, onde só olha para a sua própria imagem, não olha para a imagem dos liderados, ele olha somente para a sua própria imagem. Pensar de ser imortal faz com que, a cada dia, ele queira crescer e pisar aqueles que estão trabalhando com ele. Isso nós chamamos, dentro da psicanálise, como o narcisismo. O narcisista, ele torna-se perigoso para a liderança. Como? Olha, a primeira coisa é que tudo dele é melhor. Ele prega melhor, se for pastor. Se for o ensinador, ele ensina melhor. Se ele for presidente de uma grande empresa, a empresa dele só está crescendo porque ele está na liderança. O outro, que poderá vir, jamais fará aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes ele se apresenta como o propagandista daquela organização, como garoto propaganda. Ele aparece nas imagens, ele tenta colocar o outdoor com a sua imagem, ele tenta se colocar como o salvador da pátria, como o Messias, né? Como o Messias que chegou para resolver aquele problema. Então, pensar que imortais é muito sério no meio da sociedade que estamos vivendo, porque muitos líderes pensam que são super-homens, são imortais, e além do mais,
eles se apaixonam por si mesmo. É perigoso, né? É muito perigoso, porque a partir do momento que o líder se apaixona por si mesmo, ele é o melhor de tudo, entendeu? Ele começa a sofrer de uma patologia quando ele está sozinho, né? Ele fica só, ele começa a ter medo, ele começa a ter arrepios, ele começa a ver que ele é uma pessoa fracassada, mas ele tenta transmitir aquela imagem para as outras pessoas de que ele é o Messias, de que ele é aquela pessoa que chegou para solucionar aqueles problemas da empresa, da igreja, da faculdade, da escola. Então ele se apresenta como uma pessoa capaz de solucionar esses problemas. Então a primeira doença da liderança do século XXI é pensar que é imortal, né? Pensar que é imortal. Né? Eu sempre costumo dizer que o líder narcisista, ele não conhece, ele não consegue ver o rosto do outro, né? Especialmente os mais fracos e os mais necessitados da organização que ele está. Ele não consegue ver aquelas pessoas, porque na sua mente ele é o melhor. Então, como nós estamos vendo isso agora no século XXI? Com essa pandemia, nós temos observado que isso tem se alastrado e muitos líderes estão sendo acometidos desse tipo de coisa. A segunda doença da liderança do século XXI é a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout são pessoas que mergulham no trabalho, né, sem reserva, sem descanso, e acaba se estressando e perdendo a concentração. É a fadiga. São aquelas pessoas que mergulham no trabalho. Veja, se ele é um pastor, o que é que ele faz? Ele mergulha na construção, ele faz massa, ele levanta o prédio, ele constrói, ele reboca, e quando chega à noite para o culto, ele não preparou a mensagem, mas ele quer pregar, ele quer pregar. E com isso, ele vai definhando. A preocupação em excesso desequilibra, faz um desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Então, aquele líder que está com a síndrome de Burnout, ele não consegue ter descanso, ele não consegue ter uma concentração para poder desenvolver o trabalho que está proposto a ele, e com isso, ele passa a sofrer de um estresse, né? De um estresse, que dentro da psicologia a gente chama de eustresse, que é um estresse que vai causar problema para todo o desenvolvimento físico e psicológico daquele líder. Ele não tem tempo para descansar. Vocês já viram líderes que dizem assim: eu não tiro férias, porque Deus não tira férias. Então veja a espécie de liderança que nós estamos tendo no século XXI. Pessoas que estão sendo acometidas da síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, ela vem trazer outras doenças, como ansiedade, o estresse e, além do mais, a depressão. A depressão. Olha, você pode observar o número de líderes que têm cometido suicídio nesses últimos tempos. Nós temos entre pastores e presbíteros que estão na liderança de algumas igrejas, cometeram suicídio. E muitas vezes as pessoas chegam a comentar e dizer: ah, não estava bem. Ah, ele não tinha relação com Deus. Ah, ele não era liberto. Não é bem assim. Não é bem desse jeito. Nós temos que ter em mente que nós somos bio, psíquico e social e noético. Nós temos nossa constituição biológica, a nossa constituição psicológica, a nossa constituição social e a constituição noética, que é aquela maneira de ver o mundo, aquela maneira de ter uma liberdade para se comunicar e para ser livre. Então, a síndrome de Burnout, ela traz todo esse tipo de coisa para a vida do homem, né?
Então, há, nesses últimos dias, um sério problemas, porque líderes de todas as áreas estão tendo um trabalho excesso desse afã de querer crescer, desse afã de querer a cada dia tornar-se o primeiro no topo do ranking da sociedade, da empresa, da igreja ou da universidade. E com isso ele é acometido da síndrome de Burnout, que vem desencadear numa ansiedade, vem desencadear no estresse e vem desencadear muitas vezes numa depressão. A depressão não é demônio. Infelizmente, nós estamos vendo muita gente por aí, inclusive líderes das mais diversificadas áreas da religião, chegar até dizer e fazer reunião para expulsar demônio, mas nada disso. A depressão, ela não é demônio. A depressão são gatilhos que a pessoa vem desenvolver a partir do momento em que ele não tem descanso, que está cometido da síndrome de Burnout, e tem uma ansiedade, né, muito forte, ele pode chegar a desenvolver a depressão. E hoje nós chamamos as pessoas que estão com essa patologia, que é muito fácil desenvolver gatilhos. E com isso vem muita coisa, como a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico e muitas outras patologias que vêm sobre aqueles que têm um excesso de trabalho, que estão sendo acometidos da síndrome de Burnout. Negligenciar o descanso é levar ao estresse. Um bom descanso para aqueles que têm concluído o trabalho é necessário e obrigatório. Se você tirar um descanso para estar com sua família, para estar com seus filhos, você está zelando da sua vida emocional, zelando da saúde da sua família e, além do mais, cuidando do seu bem-estar. Então, somente fazendo aqui um feedback, a primeira doença da liderança é pensar que somos imortais. A segunda é a síndrome de Burnout. E nós vamos para a terceira agora, a terceira doença da liderança, nós vamos chamar de petrificação. O que é petrificação? É aquela pessoa que, líderes que tem um coração de pedra, tende a perder a serenidade, a agilidade, a ousadia. Ele tenta substituir a sensibilidade humana por uma pura formalidade. Uma pura formalidade. Ele não consegue olhar e ver a necessidade que o grupo que ele lidera está passando. Ele não consegue ver aquela pessoa que faz parte do seu grupo que está passando por necessidade, porque o coração dele está petrificado, está duro. O líder dessa natureza significa que ele tem uma série de perturbações emocionais. E essas perturbações precisam ser tratadas e precisam ser curadas. Então, é importante que nós paremos para observar que, muitas vezes, o tempo passa e nós não conseguimos viver ou vivenciar o local que estamos vivendo, a empresa, a igreja, porque nós não temos aquilo que nós chamamos de humanidade. Humanidade. É aquilo que Tiago vem chegar a falar e dizer: vai, te esquenta, mata a tua fome. Eu estou mexendo com o texto aqui para que você possa compreender. Então, o coração petrificado, o coração duro, ele faz com que a pessoa perca a ousadia, a agilidade e a serenidade. São pessoas que respondem de maneira áspera para o seu liderado. Ele não senta para conversar, ele não senta para ouvir, ele tenta simplesmente ver o que ele sente, mas não para ouvir o que o grupo está sentindo, o que o liderado está sentindo. Então, prezados, essas três doenças
elas estão hoje acometendo a nossa liderança do século XXI, que é pensar que somos imortais, síndrome de Burnout e a petrificação. No próximo vídeo, nós vamos continuar ainda com mais doenças da liderança. Mas é importante que você acompanhe todos os vídeos para que você possa ter uma ideia do que é as doenças do século XXI. E eu sempre estou dizendo que nós temos que levar em consideração que todo líder, ele é um ser humano, ele tem coração, ele tem emoção, ele é biopsicossocial. Então ele tem que parar para entender e saber que ele é um ser humano. Então, que Deus abençoe a todos e amanhã nós continuaremos com a segunda parte da nossa palavra sobre as doenças do século XXI.